Para poder encerrar Brasileirão, só pegar e falar do jogo do Vasco, que acabou um pouco antes de a gente começar essa live aqui, no qual o Vasco acabou saindo derrotado jogando em São Januário 2-1. E eu vou deixar vocês começar aí com o Thales, mas, cara, que jogador Alan Patrick, nossa senhora, como joga a bola esse cara. Mas, por favor, Thales, pode falar esse resultado de 2-1 do Internacional. Cara, Internacional também vem fazendo um campeonato absurdo. Apesar que não tá ali tão brigando mais mas é um time que pós-eliminação do... O pós-eliminação do Inter é muito bom, né? O pós-eliminação do Inter foi totalmente o contrário do que o São Paulo fez. São Paulo foi campeão e decaiu. O Inter foi eliminado e tá, tipo... Os caras, sei lá, velho, tipo, engataram de um jeito, então estão mostrando serviço. Uma partida boa atrás da outra, vem fazendo. Verdade. Depois da goleada de 7-1, assim, era um jogo que eu acho que o Vasco poderia ganhar pelo fato da força dentro de casa, né? Mas sabia que o Inter estava embalado, né, pelas últimas partidas, então poderia ser complicado. Queria saber o que o Léo viu um pouco desse jogo. Eu achei que o Vasco foi surpreendido nesse jogo pelo seguinte fato. Nos 10 primeiros minutos, o Vasco conseguiu ter o controle da bola, tomar as ações ali ofensivamente. E depois que o Inter faz um gol, foi um golaço, né, do Maurício, com a assistência do Alan Patrick. Nossa. Por incrível que pareça, eu pensei que o Inter fosse recuar as linhas e o Vasco tentar agredir ainda mais fortemente. Mas foi o contrário. O Inter que começou a ter o controle da bola, né, a tomar as ações ofensivas e colocou praticamente, cara, o Vasco ali na roda. No primeiro tempo, o Vasco não viu mais a cor da bola depois do primeiro gol. E aí, no segundo tempo, o Inter também começa melhor. A gente está vendo aí o segundo gol, o gol do Valência. Bonito gol, inclusive. E assim, o Inter criou várias outras chances. Acho que o Valência perdeu uns 2 ou 3 gols. O Léo Jardim foi obrigado a fazer algumas defesas ali. Sim. E o Kudê acaba fazendo algumas substituições que deram uma caída no ritmo, né, vai mexer mal que nem o Kudê, né? O Kudê mexe mal demais, nossa senhora. Cara, mas, vou ser sincero, quando eu vi os jogadores, eu não imaginava que os caras fossem entrar tão mal. O Bruno Henrique o Bruno Henrique, o De La Penha. Depena, desculpa. É Depena. De La Penha é um outro jogador. E aí o Vasco ainda consegue diminuir, né? Consegue diminuir com o Alex Teixeira, o gol também que a gente está vendo. Mas aí teve 2 jogadores expulsos, né? O Eric Marcos e... Me ajuda aí, Paulinho Eric. Paula. Paulinho Paula. O Paulinho Paula foi primeiro, depois o Eric Marcos. Isso. E assim, eu acreditava que o Vasco fosse somar pontos, tá? Pelo menos um empate eu acreditava que o Vasco fosse conseguir nesse jogo. Por tudo que o Vasco vinha demonstrando nos últimos jogos de desempenho. Mas pegou um Inter, que é um time também muito forte. Eu acho esse time do Inter muito forte. E eu acho que se o Kudê consegue treinar esse time desde o início ali do campeonato, ou até mesmo desde o início da temporada, o Inter brigaria na parte de cima da tabela. Também acho. Brigaria. Eu acho um time muito forte. E é um elenco caro também. Tem peças ali bem caras. O Arangues, o Valência... São jogadores renomados, né? Jogadores de futebol internacional. Enfim. E, assim, a situação do Vasco, a gente já falou um pouco do Vasco anteriormente. Tem aí uns duelos pela frente que estão com adversários da parte de baixo da tabela mesmo. O próprio Goiás, pega o Corinthians, pega o Cruzeiro, pega América Mineiro. Então, na minha opinião, só depende do Vasco, tá? Os amigos no início do programa comentaram que vai ser a 6ª temporada que vai jogar a Série B. Eu, assim, não sei, cara. Sinceramente, não sei. Eu acho que o Vasco tem tudo para sair. Então, mas no final, alguém tem que cair também, né? Alguém tem que cair. Então, eu acho que se for para cair, que seja Goiás e Santos, cara. Que são ali os times que estão brigando para cair. O Santos tá fazendo de tudo. Entendeu? Sim. Eu acho que o time do Vasco ele deu azar para mim contra o Flamengo,
Ele joga o segundo tempo do Vasco muito bom contra o Flamengo, mas ele não consegue fazer o gol e acaba levando o gol ali e acaba perdendo a partida. E hoje mesmo, em alguns momentos, ele pode ter... Acho que se o Vasco tivesse um pouquinho mais de sorte, eu diria, ele poderia ter empatado o jogo, ter saído com o empate de São Januário hoje. Por que não? Ser. Mas assim... No 0x0 o Vasco teve chances com o Payet, ele quase com o abre, Lucas ele abre o, Piton. ele quase abre o placar ali no chute Sim. do Verratti no rebote do Payet ali. Exatamente. Mas assim, o Vasco, melhorou muito do início do campeonato até agora. No último programa que eu participei, eu coloquei o Vasco como um dos candidatos ao rebaixamento, mas foi um Vasco que ainda não tinha as contratações desse meio de janela, E como nem o o Payet, Ramon como o Dias, né? Paulinho, como o Praxedes, como o Ramon Dias, né, o técnico. Então vamos aguardar. Assim, o Vasco tem tudo, só depende dele. Eu Só digo que o depende Vasco do não cai. próprio Vasco. Cravei. Eu Vasco digo não que o cai, Vasco não tá? cai. Cai não. Eu Falou, digo que não cai, ó. não, velho. Não Falou que sei, não né? Não cai. sei, mano. O último rebaixamento do Vasco, os torcedores vascaínos podem até me corrigir, ou podem não concordar, mas que o Vasco tinha um bom time, que jogava um futebol minimamente 2020. honesto, justo. Não, então, para mim foi em 2015, que é o Vasco Ah, tá. Não, da pensei que você primeira falou. passagem do Nenê. Não era a última vez que o Vasco. A última vez que o Vasco caiu. Pensei que você tivesse falado Não, isso. não. Que o Vasco jogou um bom futebol, demonstrou sinais de reação, mas no No final final do acabou campeonato. caindo. O Vasco, o final do campeonato do Vasco é impressionante naquele 2015. Só que no final não Muito deu, né? forte. Foi a primeira passagem do Nenê, teve também a chegada do Jorge Henrique. Né? Inclusive, eu fui em alguns jogos daquele Vasco de 2015. Olha aí, você tá vendo? Foi isso, Fui em alguns por isso que o jogos. Vasco caiu. Foi o flamenguista infiltrado. Vocês não olham isso direito, torcida jovem do Vasco. Eu não vou criar esse caso aqui. Mas olha só, no final das contas, eu diria, que o Inter desgarrou completo. Acho que o Inter agora Certeza. só pensar. Não, o Inter tá na mesma prateleira ali do São Paulo. Entendeu? Só pensar, mas se o Inter pode pensar, às vezes, se abrir um G9, essa loucura do Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter um pouco mais de pretensão que o São Paulo. O São Paulo vai fazer os jogos dele no Morumbi, vai somar, vai ganhar pontos. O Inter, eu acho que vai tentar dar uma esticada maior. Enfim, vamos